Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus aqui para a tua vida e para a tua meditação. Eu vou ser rápido aqui, vou ter que ser breve. A palavra que o Senhor me colocou no coração está em Ezequiel 34. Eu tinha ministrado essa palavra, só que eu quero voltar a falar um pouco dela de novo. Ezequiel 34:10 diz assim: assim diz o Senhor soberano, eu estou contra os pastores, e eu considerei responsável pelo meu rebanho. Lhe tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o rebanho da boca deles, e as ovelhas não servirão mais de comida. Olha que interessante, irmãos, eu tinha ministrado essa palavra no canal. Deus, ele fala que os pastores estavam cuidando de si mesmos e não cuidavam do rebanho. Aí a Bíblia diz que Deus, ele decide mandar Ezequiel trazer uma advertência contra os pastores, porque os pastores alimentavam a si mesmos e não cuidavam do rebanho. Porque cargo de pastor é cuidar do rebanho e não se engordar, e não pensar só disso, não pensar só no dinheiro da ovelha. Eu já tinha ministrado essa palavra, só que eu peço que você dobre a sua atenção. Olha o que está escrito no versículo que eu li agora. O Senhor disse: eu estou contra os pastores, eu considerei responsável pelo meu rebanho. Percebe que Deus fala assim: eu estou contra os pastores e eu considerei responsável por eles. Por quê? Porque percebe que Deus, ele considerou os pastores para cuidar do rebanho. Então, pelo fato de ele dar um cargo para os pastores, Deus fala assim: ó, eu considerei vocês responsáveis pelo meu rebanho, mas vocês não cuidavam deles. Percebe que a responsabilidade de pastor é cuidar de ovelha. Só que em Ezequiel 34, os pastores não cuidavam, eles cuidavam de si mesmos. Aí Deus levantou Ezequiel para divertir os pastores, para divertir os líderes. Aí escuta isso aqui. Aí Deus fala assim: eu estou contra vocês, e eu tirarei a função. Olha que tremendo, Deus falou que vai tirar a função dos pastores. Por quê? Porque os pastores estavam na função de pastorear, só que não para cuidar. Eles estavam se vestindo com a lã da ovelha, estavam comendo a coalhada, matando os melhores animais, e as ovelhas vivendo na pior. Aí Deus se levantou e Deus falou assim: eu vou tirar a função. Por que Deus falou que ia tirar a função? Porque Deus não vai deixar aproveitador assumindo, filho. Você acha que Deus vai deixar aproveitador assumindo? Deus sabia que os pastores estavam se alimentando, se engordando e não cuidando das ovelhas. Aí Deus falou assim: eu vou tirar a função de vocês e vou livrar as ovelhas da boca de vocês, para que vocês não mais alimentem ela, para que você não mais se alimente. Por quê? Porque os pastores estavam se aproveitando das ovelhas, eles estavam se alimentando das ovelhas. Aí Deus falou assim: vou tirar a função, porque Deus não vai deixar aproveitador assumir o cargo. Eita, Deus não deixa, filho. Você acha que papai vai deixar aproveitador assumindo, aproveitando? Deus não deixa. Deus falou assim: eu vou tirar o cargo. Porque a Bíblia diz que o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. Jó disse: Deus me deu e Deus tomou. Deus dá e Deus também tira, filho. Quem foi que tirou o reinado de Saul? Não foi Deus? Você lembra o que Deus falou? Samuel, até quando vai ficar orando por Saul? Já rejeitei ele como rei de Israel. Percebe que Deus tinha rejeitado Saul, tinha rejeitado ele no cargo. Aí Deus falou assim: ó, presta atenção nisso aqui. Olha o que Deus fala: e eu livrarei o meu rebanho da boca deles. Irmão, olha que interessante. Deus falou assim: eu livrarei o rebanho da boca deles. Percebe que Deus está dizendo que vai livrar a ovelha da boca dos pastores. Por quê? Porque os pastores se alimentavam da lã das ovelhas, aproveitavam das ovelhas, e as ovelhas na pior. Aí Deus falou assim: eu vou livrar as ovelhas da boca dos pastores, para que não mais se alimente delas. Aí escuta isso aqui. Percebe que Deus falou que é livrar da boca de quem? Dos pastores. Aí você toma a leitura lá em Ezequiel 34:24, no versículo adiante. Olha o que Deus fala: porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, ele cuidará delas, esse será o seu pastor. Irmão, olha que interessante. Se você tomar a leitura dessa passagem de Ezequiel 34, você vai ver que Deus falava que os pastores não cuidavam das ovelhas, mas cuidavam de si mesmo. Aí lá em Ezequiel 34:24, no mesmo capítulo, no versículo adiante, Deus fala assim: Ezequiel, já que os pastores não cuidam, mas tem um servo meu, Davi. Olha o que Deus fala, irmão: porém sobre o meu povo, sobre as minhas ovelhas, um pastor, ele cuidará delas, e será o seu pastor. Peraí, Deus falou que ia colocar quem? Davi. Já que os pastores não cuidavam, Deus falou assim: tem um que eu vou levantar que vai cuidar.
Então percebe, irmão, presta atenção nisso aqui. Deus falou que ia tirar a função dos pastores no versículo de número 10. Aí lá no versículo número 24, Deus fala assim: porém sobre elas o meu servo Davi, ele será pastor. Então peraí, Deus falou no 10 que ia tirar o cargo dos pastores e ia colocar Davi como servo, Davi como pastor. Percebe, irmão, isso aqui é pra quem tá ligado, entenda. Entenda isso aqui, olha que tremendo. No 10, Deus falou assim pros pastores: já que vocês não cuidam, eu vou tirar as ovelhas da boca de vocês e vou tirar a função de vocês, para que vocês não mais alimentem a si mesmo. Então percebe que Deus falou que ia tirar a função dos pastores. Só que no versículo adiante, Deus falou assim: porém o meu servo Davi, ele será pastor e cuidará delas. Já que os pastores não cuidavam, Deus falou que eu vou tirar a função e vou dar para Davi, porque Davi cuida. Já que os pastores não estão cuidando, eu vou dar para quem de fato cuida. Se você não cuidar do cargo que Deus te deu, se você não se envolver com o cargo que Deus te deu, Deus tira de você e dá para quem de fato faz aquilo que você não faz. Eita, aleluia, olha que tremendo. Deus falou assim: eu vou tirar a função de vocês no 10. Aí no 23, 24, Deus fala assim: colocarei o meu servo Davi, ele cuidará. Já que os pastores não cuidavam, maltratavam, Deus falou assim: eu vou levantar um que de fato vai cuidar. Já que os pastores não se envolvem com o cargo, eu vou tirar o cargo deles e vou dar para Davi, porque Davi vai cuidar. Enquanto os pastores não cuidavam, Deus olhou um e falou: peraí, eu vou tirar deles porque eles não estão cuidando, não estão se envolvendo com a função. Então eu vou tirar a função deles e vou dar para Davi, para quem de fato cuida. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não cuidar do que Deus te deu, filho, Deus levanta outro para assumir a função que você não está se envolvendo. Percebe? Os pastores não cuidavam, não se envolvia. Aí Deus falou assim: vou levantar Davi, o meu servo, ele vai cuidar. Já que os pastores não estão cuidando da função que eu dei para eles, eu vou levantar Davi, e Davi de fato vai cuidar, porque aquilo que os pastores não faziam, Davi se levantou para fazer. Quando Deus te dá uma função, um cargo, quando Deus te dá algo que você não cuida, você não zela por aquilo que Deus te deu, Deus tira de você e dá para quem se envolve, rapaz. Você quer mais prova disso? Olha o que está escrito em Mateus 25. Você lembra da parábola que Jesus fala? Mateus 25, 14. Jesus fala assim: o reino do céu é semelhante a um homem que saiu para se ausentar do seu país, mas antes de sair, ele vai chamar os seus servos. Vai chamar os 3 servos. Vem o primeiro e ele deposita 5 talentos. Vem o segundo, ele deposita 2 talentos. Aí vem o último servo, ele depositou 1 talento. Aí a Bíblia diz, depois de uma longa viagem, o Senhor vai retornar. Aí o primeiro vai chegar e vai falar: Senhor, tu me depositou 5, eu saí e ganhei mais 5. Aí ele vai falar: muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem o segundo, escuta só isso aqui: Senhor, tu me depositou 2, ganhei mais 2. Muito bom, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí vem aquele que recebeu 1 talento. Ele foi o único que não fez nada, ele escondeu o talento. Quando ele escondeu o talento, o Senhor disse assim: servo inútil, por que você escondeu o talento? Por que não colocou no banco? Pelo menos eu recebi com juros. Aí olha o que ele vai falar no 28: tire o talento dele, entregue ao que tem 10. Espera aí, ele está mandando tirar o talento de quem? Daquele servo. O servo tinha recebido 1 talento, só que ele não fez nada. Não fez por onde? Aí Deus falou: que tira dele, tira o talento dele e dá para o primeiro. Por quê? Porque o primeiro fez alguma coisa, esse último não fez nada. Quando você não faz por aquilo... Eita, olha que tremendo, irmão. Quando Deus entrega algo na tua mão e você não faz por onde, Deus tira de você e dá para quem faz, filho. Percebe que o primeiro saiu e negociou e ganhou mais 5. Agora esse último aqui, ele não prosperou, ele escondeu o talento. Aí ele falou assim: tira o talento dele e dá para o primeiro. Por que dá para o primeiro? Porque o primeiro fez algo, o primeiro saiu para negociar. Agora o último recebeu e não fez nada. Quando Deus entrega algo na tua mão e você não faz por onde, Deus tira de você e dá para quem faz. Olha que interessante, olha a passagem dos pastores. Ezequiel 34. O que ele falou? Vou tirar a função de vocês e vou dar para o meu servo Davi, porque ele cuidará. A mesma coisa nessa parábola, percebe? O servo que recebeu 1 talento não fez nada, ele escondeu, foi um servo preguiçoso. Aí ele tirou o talento, aquele único talento que ele tinha. Ele tirou aquele único talento do servo e deu para o primeiro, porque o primeiro saiu para negociar. O primeiro não ficou de braço cruzado, o primeiro não ficou parado. O primeiro saiu para negociar. Agora o último que recebeu não fez nada, ele tirou aquele único talento e deu para quem? Para o primeiro. Porque Deus tira. Quando Deus entrega algo na tua mão e você não faz por onde, ele tira de você e dá para quem de fato faz. Olha a passagem dos pastores. Ezequiel 34, Deus falou que ia tirar a função. Aí Ezequiel 24,
Deus falou o quê? Vou dar para Davi, o meu servo Davi. Ele vai cuidar, ele vai ser o pastor. Já que os pastores não cuidam, eu vou tirar a função deles. Eu vou entregar para Davi, porque Davi de fato vai cuidar. Olha que tremendo, irmão. Aí escuta isso aqui. Vamos voltar para Ezequiel 34. Aí olha o que Deus fala. Deus fala assim: eu tirarei a função dos pastores e livrarei o rebanho da boca deles. Irmão, achei interessante isso aqui. Olha o que Deus fala: livrarei o rebanho da boca dos pastores, para que eles não mais alimente. Aí lá no 24, Deus fala que vai levantar Davi. Irmão, quando Deus falou assim: eu livrarei o rebanho da boca deles, eu lembrei de Davi. Porque percebe, lá em 1 Samuel, no capítulo número 17, quando Davi vai contar a história dele para Saul, olha o que Davi fala. Davi ele fala assim para Saul. Escuta só isso aqui. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo isso aqui. 1 Samuel 17:34. Davi disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um urso e um leão e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpe e livro a ovelha da sua boca. Peraí, Davi falou assim: quando eu tomo conta do rebanho do meu pai, um leão e um urso sempre vem pegar uma ovelha, só que eu vou lá e dou golpe nele, até que ele solte a ovelha e tiro. Olha o que ele fala: eu livro a ovelha da boca dele. Peraí, Davi disse que livra a ovelha da boca de quem? Do leão. Aí lá em Ezequiel 34:10, Deus fala assim: eu livro a ovelha da boca do pastor. Então percebe, Deus livra a ovelha da boca do pastor, Davi livra a ovelha da boca do leão. Davi era segundo o coração de Deus. Tudo que Deus fazia, Davi também fazia. Tinha algo em comum entre Deus e Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Deus disse: eu livro a ovelha da boca de vocês. Davi, em 1 Samuel 17:34, Davi fala também: eu livro a ovelha da boca do leão. Aí percebe, aí Deus falou que ia colocar quem no trono? Quem para cuidar das ovelhas? Davi. Então percebe que Deus vai levantar alguém que faz de acordo com a vontade dele. Percebe, Deus falou assim, Ezequiel 34: eu livro a ovelha da boca dos pastores. 1 Samuel 17:34, Davi fala: eu livro a ovelha da boca do leão. Da mesma forma que Deus agia, Davi também fazia. Tinha algo em comum entre Deus e Davi. Por isso que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Tudo que Deus fazia, Davi também fazia. Davi era segundo o coração do Pai. Aí escuta isso aqui. Aí Deus falou que ia colocar quem como pastor para cuidar? Davi, porque Davi fazia de acordo com a vontade dele. Deus só dá cargo para quem de fato faz de acordo com a vontade. Deus sabe quem merece cargo e quem não merece. Em Ezequiel 34:10, Deus falou que ia tirar as funções dos pastores e ia dar para quem? Para Davi. Porque Deus sabe quem merece, filho, e quem não merece. Deus estava tirando a função dos pastores para dar para Davi. Porque Deus sabe quem de fato merece cargo e quem não merece. Deus sabe para quem dá, filho. Deus sabe quem merece coroa. Olha que interessante. Da mesma maneira que Deus agia, Davi também fazia. Aí Deus falou: quem vai colocar quem como pastor? Davi. Porque Deus só dá cargo para quem de fato faz de acordo com a vontade dele. Fica com essa palavra em nome de Jesus.